Aleluia. Sempre é bom nós nos reunirmos como igreja e óbvio que ontem nós já estávamos reunidos com os jovens. Aleluia. Olha, vou dizer para você, estava top demais lá. Você que é jovem, né, acima dos 13 e que não foi, você precisa se programar para que, no mínimo, no dia 6 de setembro, você esteja também na Conferência dos Radicais, amém? Sempre é bom porque, estava um ambiente realmente de glória, de unção, de vida, de poder de Deus se manifestando, e todos os jovens foram marcados pela presença do Senhor, jovens foram chamados ao ministério, naquele lugar pastoral, jovens foram ativados para a liderança. Não, foi uma grande festa, sem dúvida nenhuma, e festejamos na volta também. É muito bom estar com os jovens, sem dúvida nenhuma. Se você é anfitrião de uma célula adulta e não é anfitrião de uma célula jovem, dizer para você que você deveria orar para ser anfitrião de uma célula jovem também. O jovem, ele tem força, a palavra de Deus diz isso. Então, os jovens, eles não se cansam, em nome de Jesus. Por mais que os nossos, às vezes, parece que vão cansar, mas o Espírito vem, toma eles são renovados, aleluia. Estou profetizando, hein, irmãos? Aleluia. Irmãos, então, hoje culto de ceia, nosso primeiro culto do dia, e eu quero falar com você hoje sobre transformação. Por que é tão importante nós sermos transformados? O Senhor deseja ter filhos maduros. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Somos como bebês espirituais. Mas o Senhor deseja que eu e você chegamos à plenitude de Cristo, cresçamos em fé, cresçamos em experiência, cresçamos em maturidade espiritual. E eu quero dizer para você que maturidade espiritual não significa que você está na igreja 5, ou 10, ou 15, ou 20 anos, não sei, né? Talvez você seja maduro espiritualmente, porque a maturidade, ela é pela sua transformação. Então, o Senhor deseja que nós sejamos transformados para amadurecer. Então, nós podemos resistir a essa transformação? Claro que sim, podemos, e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Porque todo pai que tem uma criança, um filho, ele não deseja que o filho fique um bebê para sempre. Então, a Suzana tem um bebê, um Noah, pequenininho, tem as outras crianças. Mas, veja bem, ela não quer que o Noah fique sempre no colo o resto da vida. Por mais que é muito legal ele estar no colo e ele brincar, e é muito simpático, assim como todas as outras crianças. Mas os pais esperam o quê? Que ele cresça, que as crianças cresçam e comecem a engatinhar. E que depois, né, o sonho de toda mãe é que a primeira coisa que o filho fale é papai. A esposa, ela quer a felicidade do marido, não quer? Então, se casou, você diz que você viver para o seu marido ser feliz. Então, deixa ele ser feliz, irmã. Então, veja bem, aí quer que fale, e quer que caminhe, e depois quer que corra, e depois quer que aprenda a falar mais e a escrever, e dessa maneira se tornar um homem ou uma mulher adulta e que cumpra o propósito de Deus. Então, nasceu uma criança, mas teve uma transformação. O desejo do Senhor é que eu e você também sejamos transformados, que também eu e você cresçamos espiritualmente. Por isso que nós temos falado, então, 2 cultos atrás, eu falei sobre uma visão. Você precisa ter uma visão daquilo que o Senhor tem para você, das suas promessas, deixar que chegue no seu coração, criar no seu coração uma imagem segundo a fé que o Senhor tem te dado, uma imagem que o Senhor dá a você, que chegue no seu coração, e guardar o seu coração para que nenhuma imagem distorcida ou errada chegue ao seu coração, porque você vai falar daquilo que o seu coração está cheio.
Então, o Senhor trabalha com imagens. Então, Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz, acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, que dele procede a fonte de vida. Então, Salomão, ele está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração, porque há dele sai uma fonte de vida. Quando o Senhor chamou Abraão, prometeu filhos, e Abraão estava naquela luta, o Senhor deu uma visão para ele, sobre a sua descendência, iria como as estrelas do céu. E aí, quando ele está esquecendo a visão que ele teve, ele diz, será como a areia do mar. Então, renovando a imagem no seu coração, para que ele pudesse continuar crendo. Então, o Senhor trabalha com imagem. Depois, domingo passado, eu preguei sobre a vida está no falar. É um provérbio também, e no provérbio diz que a vida ou a morte está no falar, né? Na língua, no poder da língua, e quem bem utiliza dela, por ela viverá. Então, a nossa boca ela vai falar do que o nosso coração está cheio. E hoje quero ver com você sobre nós sermos transformados. Por quê? Por que é tão importante? Porque uma criança, às vezes, ela não tem noção do que ela fala. Você consegue perceber isso? Ela, às vezes, não tem noção do que ela faz, porque é uma criança. Então, eu lembro, meu pai e minha mãe estão aqui, não vão me deixar mentir, sozinho, pelo menos. Está gravando? Não está, né? Puxa vida, eles não vão me deixar mentir, então, deixa eu resolver isso. Então, veja bem, eu lembro que quando nós éramos criança, então, principalmente aos finais de semana, vinha visita lá em casa. E chegava tipo 2 horas da tarde. Nós tínhamos almoçado meio-dia, tinha comido bem, de montão, mas quando chegava uma visita lá em casa, eu e meu irmão começavam a falar assim, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Parecia que nós não tínhamos comida há uma semana. Por quê? Porque nós queríamos aproveitar as visitas que estavam lá para comer chocolate, bolacha, sei lá, qualquer coisa. Até que um dia a mãe, né, nos disciplinou sobre isso. Não vou contar para você como foi a disciplina, não cabe você ficar sabendo, ok? Mas resolveu o problema. Mas coisa de criança? Sim, é coisa de criança. Então, criança, às vezes, ela fala de uma espontaneidade porque ela não tem, às vezes, nem ideia do que ela está falando. Então, eu vou brincar com o irmão Paulo, que está aqui. Ele tem a Milena, e é muito interessante que o irmão Paulo, ele tem barba, e aí, certa vez, a Milena, filha dele, diz, pai, tira a barba. E aí ele disse, tu quer que o pai tire a barba? Sim, tira a barba. Tá, ele foi lá, tirou a barba, porque sem barba nós somos homens igual. E aí ele tirou a barba, ele chegou para a Milena e perguntou, tá, e aí agora o pai ficou bonito, ficou feio? Ela olhou para ele, ficou feio. Puxa vida, foi lá que tirasse a barba. Mas é uma espontaneidade. Então, crianças, elas falam assim, sabe? Às vezes de uma maneira inconsequente, às vezes tem algum desejo contra a vida dos pais, de uma maneira inconsequente. Falam que não deveriam, sabe? Se metem em confusão que não deveriam, porque são crianças. Agora, nós, quando nascemos espiritualmente, somos crianças e nos metemos em confusão. E aí, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, porque eu sou uma pessoa transparente, mas na verdade ela não é. Às vezes é só uma pessoa inconsequente, porque eu falo mesmo, e fala, às vezes, sem noção de respeito, de atitude, de lugar, sem pensar numa consequência. Então, é só porque ela precisa amadurecer espiritualmente que acontece isso. Porque ela ainda não amadureceu, precisa amadurecer um pouquinho mais. Então, o Senhor deseja que eu e você cresçamos espiritualmente. E que venhamos a amadurecer como filhos. Então, o Senhor deseja que nós, quando olhamos hoje, segundo dia de março, nós possamos olhar e dizer, uau, eu já não sou como eu era em novembro de 2024. Por quê? Porque nesses 3 meses eu amadureci espiritualmente. Agora, o amadurecer espiritualmente, a transformação, ela tem alguns requisitos para acontecer. Então, você talvez, eu não estou culpando você, não quero condenar de maneira alguma, só quero te mostrar que o amadurecimento ele é consequência de algumas ações. E se essas ações não acontecerem, não há amadurecimento. Você às vezes pode estar na igreja e não ter tido uma transformação. É filho,
mas sem uma transformação. Mas hoje você vai ter revelação da palavra, e hoje você já vai sair daqui transformado. E amanhã mais um pouco, e depois mais um pouco, todo dia em nome de Jesus. Amém? Bom, então eu separei alguns textos para falar com você sobre isso. E o primeiro deles está em 1 Tessalonicenses 5:23. Por isso, irmãos, nós temos um caminho na videira que nós chamamos caminho do vencedor. Então, o caminho do vencedor, ele é o seguinte: a pessoa vai para a célula ou para o culto, primeiramente, é o que nós preferimos. Depois, ele passa pelo encontro. Do encontro, ele passa pela consolidação. Da consolidação, ele vai para o batismo. Do batismo, nós temos o curso de maturidade no Espírito. Por que ele se chama CME, curso de maturidade no Espírito? Porque a ideia é que todos amadureçam rapidamente. E aí, então, lá no curso de maturidade no Espírito, você vai ganhar uns 5 anos em 4 meses, mais ou menos. Porque lá você vai aprender os tipos de oração. Lá você vai aprender a função do Espírito, da alma e do corpo. Lá você vai aprender princípios de revelação na palavra. Lá você vai aprender sobre andar no Espírito. Lá você vai aprender sobre o reino e a volta de Jesus. Lá você vai aprender sobre a nova aliança. E assim por diante, muitos outros estudos. Então, já está abertas as inscrições. Se você ainda não fez esse curso, você deve fazer ele. Se faz muito tempo que você fez, eu aconselho que você refaça. Porque nós precisamos ouvir para nos alimentar. Se você já fez o CME, faça o CTL, que aí então é um pouco mais aprofundado, ok? Amém, irmãos? Aleluia. Quem não fez o CME ainda, ergue a mão. Aleluia, vamos ter uma turma grande, em nome de Jesus. Eu profetizo que todos vocês farão. Irão amadurecer, crescer, avançar espiritualmente, de uma maneira abundante. Creia nisso. Bom, 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, veja bem que Paulo, quando escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele nesse versículo, ele diz, olha, que o mesmo Deus da paz vos santifique. Santifique é separe, faça separação, transformação, o vosso espírito, alma e corpo. Então, eu quero dizer para você que espírito, alma e corpo são 3 coisas diferentes que têm 3 funções diferentes. Eu não vou explicar cada uma delas hoje, porque nós explicamos sobre isso no curso de maturidade no Espírito, ok? Mas o desejo de Deus é que todos nós sejamos transformados. Por isso ele mudou a nossa natureza, certo? Então, quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 5, nós podemos ver que o Senhor mudou a nossa natureza e Ele deseja que nós sejamos completamente transformados, encontrados irrepreensíveis. Então aqui nós vemos 3 estágios de salvação. O primeiro estágio é o do Espírito, é quando você nasceu de novo, é quando você creu em Jesus e confessou e foi salvo. Então, João capítulo 1, verso 12 diz, e todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, não da vontade da carne, nem do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então, o primeiro estágio de salvação é esse, é aquele que creu se tornou filho. Então, todas as pessoas são filhos? Não. Isso é o primeiro. Então, o ensino que diz assim, porque todos são filhos de Deus, não é da palavra. Não é bíblico. Todos são criaturas de Deus. Aqueles que creram no seu nome e o confessaram, se tornaram filhos. Então, quando nós cremos, nos tornamos filhos. Isso está lá, Romanos, capítulo 10, verso 9. O Senhor diz que todo aquele que crer e confessar será salvo, porque quem crer, se crê com o coração para a salvação, para a justificação, e se confessa com a boca para a salvação. Ok? Então, Romanos, Paulo escreve, ele está falando dessa maneira. Agora, João capítulo 3, verso 6, Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, mudou a natureza. Então, todos nós nascemos de Adão, éramos de Adão,
Mas quando nascemos em Cristo, nós nos tornamos um ser espiritual, nascemos de novo. Bom, então esse nascimento diz agora que nós somos crianças espirituais. A alma agora, que é a segunda transformação, que nos fala em Tessalonicenses, que nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis, é a alma. A alma é a transformação do Espírito, é o trabalhar do Espírito agora. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo hoje, na minha e na sua vida? É nos aperfeiçoar, nos transformar para o casamento com o noivo, que é Cristo Jesus. Então, nós estamos em transformação, amém? Estamos, esse é o tempo presente. É o trabalhar do Espírito nas nossas vidas, para que nós sejamos transformados. E o terceiro estágio é o corpo, ok? Seja conservado íntegros. O corpo, será glorificado, aponta para o futuro. Então, é a salvação futura. Quando nós morremos, esse corpo carnal aqui, ele fica. Ele não vai. Nós teremos um corpo glorificado, incorruptível, que não conhece pecado. Então, a primeira salvação, que é do Espírito, é uma obra totalmente do Espírito. Diga comigo assim: o nascimento de novo, no Espírito, é uma obra de Deus. Ponto. Definido. Agora, a glorificação do corpo, termos um corpo glorificado, também é uma obra de Deus. Diga comigo assim: ter um corpo glorificado é uma obra de Deus. Completamente, total. Agora, a transformação da alma, agora tem uma participação minha. Eu preciso querer ser transformado. Eu preciso desejar ser transformado. Eu preciso, na verdade, ter uma atitude para que eu seja transformado. Para que eu venha a amadurecer. Então, o Senhor, Ele permite algumas coisas na nossa vida para que nós possamos amadurecer. Então, uma criança, se você não largar ela no chão para gatinhar, ela vai gatinhar? Não vai. Agora, quando ela gatinhar, ela vai ralar um pouquinho o joelho? Vai. Mas é preciso. Então, vamos colocar assim: uma criança, quando ela vai aprender a caminhar agora, ela vai cair, sim ou não? Vai. Mas você, como pai, ama o seu filho, e agora você vai fazer o quê? Vai pegar ele no colo e vai dizer: não, nunca mais vou te botar no chão para que você não caia? Não. O filho caiu, ele chorou, você pegou no colo, consolou, e depois ele quer ir para onde? Para o chão. Por quê? Porque é da natureza dele crescer. Então, da nossa natureza espiritual, o desejo também é crescer e amadurecer, sendo transformado. Amém? Então, vamos ler também Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometeram toda sorte de impureza. Então ele está dizendo: olha, não ande mais como andam os gentios. Antes nós éramos gentios? Éramos. Agora que nós queremos nos tornamos filhos? Sim. E ele está dizendo: os gentios andam como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como que nós andávamos antes? Na vaidade dos nossos próprios pensamentos. E nós éramos obscurecidos ao entendimento? Sim. Entendíamos a palavra? Não. Tínhamos o conhecimento da palavra? Não. Não tínhamos. E andávamos dessa maneira. E ele está dizendo: olha, não andeis mais assim. Por que ele está dizendo isso? Porque agora nós conhecemos Cristo. E agora que conhecemos Cristo, o Senhor quer que nós andamos de uma maneira diferente. Por isso, que projeto para mim em Gálatas, capítulo 5, verso 25. Eu acho que é no 25. Projeto para mim, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo está dizendo, você vive no Espírito, porque nasceu de novo. Então, agora, como que você deve andar? No Espírito. É dessa maneira também. E aí, no verso 20 de Efésios 4, volta lá em Efésios 4, verso 20 em diante, diz assim:
mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, com justiça e retidão precedentes da verdade. Então, a vontade do Senhor é que eu e você andamos no Espírito, e que devemos nos despojar do velho homem, deixar de lado, largar, abandonar, tirar de cena o velho homem. Quem se corrompe é o velho homem, não é o novo homem. Então, essa transformação ela é gradativa. Por quê? Porque nós nascemos de novo no Espírito, mas ainda temos uma mente velha. Pensamentos do mundo. Isso é visível no povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito e eles passaram pelo Mar Vermelho. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, em terra seca, depois o mar se fechou e matou o faraó e todos os seus soldados. Então agora o Egito ficou para trás, Faraó, que aponta para Satanás, ficou para trás, eles foram salvos, mas eles precisavam ter a sua mente renovada, precisavam crer na promessa, mas a palavra de Deus diz que eles falharam no crer. Por isso que foi uma geração que não entrou na terra prometida, que é a terra de descanso, pelo não crer. Então, porque a sua mente não foi transformada, eles não quiseram transformar a mente, não quiseram renovar a sua mente. Então, o desejo do Senhor é que nós venhamos a nos despojar do velho homem, que é ele que se corrompe, e nos encher, nos revestir, e andar pelo novo homem que é o espiritual. Amém? Você está compreendendo, filho? Amém? Em nome de Jesus. Não falte célula. Lá na célula, os irmãos irão compartilhar a palavra. Vá cheio de perguntas, senão eles vão querer pregar na célula. Então agora, como podemos ser transformados? Como nós podemos nos despojar desse velho homem e nos revestir do novo homem, que é o desejo do Senhor? Há duas maneiras para fazermos isso que a palavra nos deixa clara. A primeira, renovando a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Se nós renovamos a nossa mente, nós automaticamente estamos nos despojando do velho homem. Por isso, eu separei alguns textos para nós lermos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A nossa mente ela precisa ser renovada para que nós possamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos declarar segundo a palavra. E precisamos crer, precisamos parar de alternar as nossas declarações entre declarações espirituais, de acordo com a palavra, e declarações naturais. Nós fomos chamados para ser representante de Cristo e por Ele ser usado. Por isso que a nossa mente renovada, nós paramos de tomar decisões sem depender do Senhor. Então, se você analisar um pouco a sua vida, talvez, pensar um pouco, você vai perceber que toda vez que você ouve do Senhor antes de tomar uma decisão, segue a instrução do Senhor, você toma um caminho correto, em paz e em segurança, porque o Senhor te deu a direção. Mas toda vez que você toma, ou nós venhamos tomar uma decisão baseado em nós mesmos, na nossa carne, no nosso sentimento, sem ter ouvido de Deus, sem ter pedido a resposta de Deus, nós vamos ter consequências ruins na nossa vida, ok? Por isso que a nossa mente, ela precisa ser renovada. Então, quando nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, você crê nessa palavra, amém? Então, essa palavra é para você, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, você precisa vencer? Não, você precisa desfrutar da vitória. Você precisa crer. Aí depois você declarou que se Deus é por mim, quem será contra mim? Você crê nessa verdade? Bem, então se Deus é por você, você está preocupado com quem agora? Deus está no teu time. Ele escolheu você. Está a favor de você, não é contra você.
Então agora você pode ficar em paz. Mas você veja, por que muitas vezes nós perdemos a paz? Por que muitas vezes no nosso transcorrer nós não conseguimos crer exatamente nessa palavra, totalmente desfrutar dela? Por causa do velho homem que se corrompe. Por isso que Paulo está dizendo que eu preciso me despojar desse velho homem. Você precisa se despojar dele. Quanto mais você vai se despojando do velho homem, se revestindo do novo, a sua fé se torna equilibrada em Cristo e real para você desfrutar das promessas. Amém? Bom, Romanos 1, verso 1 e 2 diz, Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para, aqui é condicional, ok? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas, para mim desfrutar dela, eu preciso transformar a minha mente, para crer nessa verdade. Sem que a minha mente seja renovada, eu não consigo crer totalmente nessa verdade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, qual é a vontade do Senhor? Nós falamos culto passado. Que a vontade do Senhor é que o reino dele seja estabelecido e que seja aqui na terra como no céu, através de mim e de você. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E as qualificações. Agora, para isso, o Senhor, Paulo está escrevendo, está dizendo que nós precisamos fazer algumas coisas. E eu quero falar sobre elas. Uma delas é apresenteis o vosso corpo. Então ele está dizendo, apresenteis é apresentar, é ofertar o nosso corpo. Eu preciso subjugar o meu corpo como uma oferta sacrificial ao Senhor. Esse é um culto racional, que pertence à razão, que pertence à alma. Então, a minha alma ela tem que bendizer ao Senhor, quer ela queira ou quer ela não queira. Eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício. Então, veja bem, quando eu estou oferecendo isso como um culto racional, então, às vezes, as pessoas dizem, eu não sei, não estou com vontade de ir no culto. Quem que não está com vontade de ir no culto? É o velho homem ou o novo homem? É o velho. É o velho homem. Então, agora, revestido do novo, você dá uma ordem para o velho. Você vai, e lá você vai dançar, e lá você vai pular, e lá você vai cantar, e lá você vai exaltar, e lá você vai glorificar, e lá você vai dizer amém. Viu? Aí o que acontece? Conforme você vai fazendo isso, porque você determinou que ia ser assim, pelo seu novo homem ele começa a fortificar. E você começa a se despojar do velho. Está entendendo? É dessa maneira. Agora, ele segue falando, dizendo, olha, e não vos conformeis com este século. Conformeis é mudar-se ao padrão, moldar-se ao padrão. Com este século é esse tempo. Então ele está dizendo, olha, não molde-se, não ande, não pense e não fale aos moldes desse mundo. Não fale, não pense, não ande e não haja nos moldes desse mundo. Porque senão você está tomando a forma. Você não pode se conformar. Você não pode se moldar a esse mundo. Por quê? Porque você não pertence mais. Você não é mais desse mundo. Então ele está dizendo, não se conforme com esse mundo. O mundo fala palavrão, você não. O mundo dá xingamento, você não. O mundo trai, você não. O mundo só desonra, você não. O mundo é desleal, você não. Entendeu? Por quê? Porque eu e você nascemos de novo. Então ele está dizendo, não se conforme, não ande, não pense, não haja como o mundo faz. Porque você nasceu de novo, tem um novo homem interior que está se fortificando em você, amém? E aí ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos é mudar de forma, formar. E a mesma palavra que no original do grego é metamorfo, que é a mesma palavra usada
no Monte da Transfiguração em Mateus 17. Mateus 17 diz que Jesus pegou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte e lá ele foi transfigurado, mudou. O semblante dele, uma luz brilhou, ele mudou, foi transfigurado. A palavra transfigurado, no original do grego, é metamorfos. A mesma usada aqui em Romanos. Então ele está dizendo que quando eu não me conformo, eu não tomo a forma desse mundo, mas eu me transformo, é porque eu sou transformado. O meu novo homem molda, transforma, me liberta, me despoja do velho homem. Então a minha mente, ela precisa ser renovada, eu preciso ser transformado. E como que eu faço isso? Através do alimento. Essa é uma transformação através do alimento. Eu agora não tenho mais o mesmo alimento que eu tinha antes. Antes, quando você era criatura, você ia em todos os lugares, assistia de tudo, e etc e tal. Coisas de mundo, como todos fizeram antes. Agora, vamos colocar assim, você é livre? É, onde o Espírito de Deus está em liberdade, você é livre, completamente livre. Mas antes eu era escravizado pelo mundo. Você era escravizado pelas suas paixões carnais. E o Senhor agora libertou você. Você não é mais quem você era. Você nasceu de novo no Espírito. Então agora, eu dependo do quê? Do alimento. Eu mudo a minha alimentação. Eu mudo aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Preguei domingo passado. E isso vai fazer com que eu seja transformado. Com que a minha mente seja transformada. Porque eu mudei o meu alimento. Olha o que a palavra nos fala em João capítulo 6. Projeto para mim o 48 em diante. 6:48. Nós vamos ler até o 51. Diz assim, eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. E ele continua falando, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então ele está dizendo, olha, os seus ancestrais que saíram do Egito comeram maná no deserto, que era pão que caiu do céu, mas eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus está dizendo que ele é o pão. Então, quando eu me alimento de Cristo, a minha mente está sendo transformada. Eu não preciso lutar. Como que eu vou transformar a minha mente? É quando eu decido, eu nasci de novo, eu tenho uma posição, sou filho do rei, sou sacerdote, sou filho amado, perdoado, justificado, escolhido, redimido. Você é assim. Aí você diz, não vou mais andar agora no padrão do mundo. Não vou fazer o que o mundo faz. Você não se conforma em ser quem você era. Você diz, eu quero amadurecer. Eu quero crescer espiritualmente, quero ser transformado. Eu não quero ficar da mesma maneira. E aí agora você muda o seu alimento. Você começa agora a ler a palavra de Deus, ouvir pregação, ouvir louvor, andar com os irmãos, ir para a célula, ir para a celebração, faz o curso, se envolve com a vida da igreja. Automaticamente você é transformado, porque a sua mente está sendo renovada. Você entende? Veja bem, por que é tão importante você vir no culto? Porque se você não estivesse no culto, não responde essa pergunta, tá? Essa é para você não responder. Mas vamos colocar, você vai ficar 2 horas no culto, hoje. Aí você recebeu uma palavra no abrir, o culto, aí você cantou, está recebendo uma palavra, nós vamos orar, e aí depois nós vamos participar da ceia, e é uma comunhão, você está se alimentando, você está tendo a sua mente transformada pelo alimento. Agora, se você não tiver, não responde, se você não estivesse aqui, você estaria em casa, ouvindo uma pregação, declarando a palavra, lendo a Bíblia? Dificilmente. Por quê? Porque seu velho homem não quer isso. Então, quando você vem que é o seu culto racional, você oferece ele, você começa a ser transformado. Esse é o desejo do Senhor. E no verso 57 de João 6, diz assim, assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Então, Paulo fala em Gálatas 5:25, se viveis no Espírito, andeis no Espírito. Se eu me alimento de Jesus, eu ando por Jesus. Então, a transformação da mente, o amadurecimento, ele vem pelo meu alimento. E hoje, eu quero dizer para você que nós somos distraídos.
nos distraímos facilmente. Então nós temos, é óbvio, tem a Bíblia no aplicativo, você pode ter, você pode ler lá no aplicativo, você é livre, espero que você tenha, espero que você leia. Mas vamos colocar assim, não responde também. Você está lendo na Bíblia, apareceu um WhatsApp, você já fica pensando, quem mandou? Quem será que é? Não, eu preciso me concentrar aqui na leitura. Aí, entrou de novo, disse, ixi, será que é alguma coisa urgente? Aí você continua lendo, eu vou ter que olhar. Espera aí que eu só vou olhar aqui, depois eu vou ler. Se distraiu. Você entendeu? Aí você já leu lá a mensagem, você já respondeu, aí vi que tinha outra e tal, e alguém te mandou um link do Instagram, aí você já entrou no Instagram, e você distraiu. Presta atenção, hoje nós vivemos uma geração de distração. O que mais cresce no mundo é entretenimento, a indústria do entretenimento. Filmes de pequenos cortes e assim por diante. Por quê? Porque toda vez que eu e você estivermos entretidos com algo que não é a palavra, nós perdemos o foco pelo qual aquilo que a gente foi chamado. Você precisa compreender isso. Então, o entretenimento é para ficar entretendo você, para você não fazer aquilo que você foi chamado. Então, hoje tem pessoas que às vezes perdem muito dinheiro em jogo. Misericórdia. Nem sei porque eu falei, vou mudar. Mas é verdade. Perde. Jogo online. Bet. Que é aposta em inglês. Tem outros nomes, né? Também. Então, mas veja bem, agora, a questão toda é, presta atenção, filho. Se você for trabalhar em algo altamente perigoso, você não pode distrair. E se você for analisar, a pessoa não distrai. Ela concentra na hora de serviço. Agora, tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor é que a gente faz de mais importante. É o nosso chamado. Então não distraia. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser transformada. O Senhor quer que a gente venha amadurecer espiritualmente. Bom, segunda coisa, vou ter que dar uma corridinha aqui, por causa do meu tempo, é contemplando o Senhor. O tempo que eu passo contemplando o Senhor, que eu passo com o Senhor, eu sou transformado. Então, a minha mente ela é renovada quando eu digo, olha, eu não quero mais ser como eu era. E agora eu começo a ingerir um alimento diferente. Eu começo a me alimentar de Cristo, da palavra, de estar junto com os irmãos, de congregar, de louvores. E automaticamente a minha mente está sendo cheia da palavra de Deus e eu estou sendo transformado. E aí você vai perceber, isso é real. Então, tem muitas vidas. Vou te dar um exemplo aqui, minha cunhada. Aproveitar que ela está aqui na primeira fileira. Misericórdia. Nem vou pedir para você levantar, que você já está vermelha. Entendeu? A Gil, quando eu conheci ela e o meu irmão, conheci ela não era crente. Misericórdia. Concordo, totalmente. Foi muita misericórdia e graça do Senhor. E a Gil era alguém que falava muito palavrão. Pra caramba. Cada 10 palavras que ela falava, 11 era palavrão. Assim, muito, mas muito mesmo. E aí, eu lembro, o Jonathan era pequenininho, e meu irmão, eles são padrinho dele. Às vezes eles queriam sair com o Jonathan, eu não deixava. Por quê? Porque não dá, se fala muito palavrão. O Jonathan volta falando palavrão, nós não falamos palavrão. E, obviamente, amorosamente tivemos atritos, resolvidos pela graça de Deus. Mas aí, deixa eu te falar um negócio. Como que ela mudou? Por que ela mudou e como que ela mudou? É porque, na verdade, quando ela converteu, ela veio morar para cá, que quando ela morava lá em Getúlio, ainda era assim. Aí, quando ela converteu e veio morar para cá, ela começou a fazer o curso, começou a ir na célula, começou a vir nos cultos, começou a andar junto, começou a alimentar e mudar a mente. E ela começou a andar com pessoas que não falavam palavrão, com pessoas que falaram da palavra, e foi transformando. Depois de um tempo, você pergunta assim, como é que você parou? Eu não sei como eu parei, mas simplesmente parei, porque mudou o alimento, transformou. Você entende? Então isso é na vida, aconteceu na vida dela, aconteceu na minha, aconteceu na sua.
Não é uma mágica. Eu sei que a gente pensa assim, Senhor, eu não quero mais andar, pensar, agir como o mundo, eu quero ser transformado, porque nós vamos orar por isso hoje. Aí, nós gostaríamos que Deus abrisse a nossa cabeça, né, trocasse os fiozinhos ali, soldasse os fiozinhos corretos, pá, e está tudo solucionado. Mas essa transformação, ela acontece de glória em glória, que nós vamos ver agora. Então, é pelo seu alimento, é pelo seu dia a dia, mas você precisa querer. Se você não quiser, não vai acontecer. Você quer, irmão? Aleluia. Segundo, o pessoal do louvor já pode vir subindo devagarinho, sem muita pressa. Contemplando o Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra transformados aqui é metamorfos, a mesma usada para o monte da transfiguração para Jesus e de Romanos 12. Então, quanto mais tempo eu passo contemplando o Senhor, mais eu sou transformado. Agora, o que é contemplar? Admirar, apreciar, refletir e fixar o olhar. Então, quando eu fixo os meus olhos em Jesus e não tiro dele, eu automaticamente estou me alimentando. Porque agora eu começo a declarar a segunda palavra. E aí eu me admiro com a palavra, com os detalhes, com a riqueza da palavra. Eu aprecio a palavra. Eu aprecio os louvores, eu aprecio estar com os irmãos, eu aprecio estar na célula, eu aprecio estar no culto, eu aprecio ouvir pregações, eu aprecio ler a palavra, eu aprecio aquilo que Jesus faz. E quando eu estou apreciando, eu também estou refletindo. Uau! Jesus veio salvar o perdido. E Ele diz que assim como Ele é, eu sou. E assim como Ele foi enviado ao mundo, eu sou também. Então, Ele me enviou para me salvar o perdido. Ele está dizendo que tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. E em João 12, Ele diz que todo aquele que crê fará as mesmas obras que eu e obras maiores. Então, peraí, você começa a refletir. Jesus, Ele curou o cego. Jesus curou o paralítico. Jesus fez o surdo ouvir. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus salvou o perdido. E agora, Ele está dizendo que Ele me chamou para isso. Como que é isso, Senhor? Preciso refletir aqui. Preciso refletir, peraí. João disse que todo aquele que crê é salvo, mas quem não crê não é. Se torna filho ao crer. Então quer dizer que eu criei, confessei, eu sou salvo. Mas meu primo, meu tio, meu vizinho, meu irmão, meu filho, meu pai, ele não creu ainda, então ele é criatura. Aí você começa a refletir. Conforme você vai refletindo as obras do Senhor, sabe, você está enchendo a sua mente com as coisas do Senhor. Você entende? Aí você sai do culto e você já pede para o líder quando é que você vai botar a célula lá no grupo, porque eu quero ler ela. Eu quero meditar nela, eu quero ficar refletindo na palavra, no chamado, na benevolência do Senhor, na compaixão, no amor do Senhor. Então você está admirado com a palavra, você está apreciando, você está refletindo, você está olhando fixamente para Jesus. Você está sendo transformado, você está amadurecendo. O problema acontece quando eu não aprecio as coisas do Senhor. Eu aprecio o joguinho, eu aprecio o Instagram, eu aprecio o Facebook, eu aprecio tanta coisa. Aprecio o joguinho do tigrinho, aprecio as coisas do mundo, mas não aprecio as coisas do Senhor. Eu não me detenho nas coisas do Senhor. Eu tiro os meus olhos facilmente de Jesus. Eu não me admiro com Jesus. Sabe? Então, veja bem, tem gente que se admira com as coisas desse mundo. Então tem gente, por exemplo, que se admira que foi morto, decapitado 70 cristãos lá, não sei aonde. Se admira porque a economia está ruim. Se admira porque as coisas estão piorando. Se admira porque a maldade está piorando. Então ela está admirada com coisas do mundo. Mas ela não consegue se admirar no Senhor. Diz aí, Jesus me chamou nesse tempo. Jesus, o que você quer de mim? O que nós vamos fazer juntos?
Qual é o seu chamado para mim? Você consegue compreender? Por quê? Porque ela precisa amadurecer. Você vai amadurecer se admirando, olhando, ouvindo as coisas do Senhor. Porque Apocalipse nos fala que vai piorar. O mundo vai piorar, filho. Você não pensa que vai melhorar, não. Vai piorar. Apocalipse nos fala sobre isso. Jesus fala. Vai piorar. Por quê? Porque o anticristo vai se levantar. O homem da iniquidade vai ter que se levantar. O arrebatamento vai ter que ter acontecido. O reino do Senhor vai ter que ser estabelecido. A grande tribulação virá. É fato, tudo isso está na palavra. Então eu preciso me admirar, refletir, fixar os olhares em Jesus. E dessa maneira, de glória em glória, eu sou transformado. Um pouco de glória hoje, um pouco de glória amanhã, e depois sou transformado. Porque eu ouço da palavra, eu compartilho a palavra, eu me encho da palavra. Então, Jesus diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo que se eu conhecer a verdade me liberta. É processo. E quem é a verdade? É Jesus. Então deixa eu te falar algo. Tudo aquilo, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo, absolutamente tudo que contradiz a palavra é uma mentira. Porque a palavra é a verdade suprema. Fique sempre com a palavra. Fixe seus olhos em Cristo. Não vai dar para pregar tudo, mas vou pregar mais um pouco. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou concluir com isso. Tinha mais alguns textos, mas vou concluir com esse. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas está falando de Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, que creram e foram grandemente usados pelo Senhor. E ele continua dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu quero te explicar algumas palavras aqui para você compreender esse texto. Desembaraçando é tirar do caminho, remover. Tire do caminho, remova. Agora, o peso não é o pecado. O pecado é uma coisa, o peso é outra. Qual é o peso? Jesus fala em Mateus capítulo 11: vinde todo aquele que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e me encontrarei descanso para a vossa alma. Então a alma, ela fica sobrecarregada com as coisas desse mundo, pesado, cansado, e ele está dizendo, vem a mim, e ele está dizendo, então se desembarace, tire do caminho, remova todas as coisas que te deixam a alma cansada, pesada, que são as coisas desse mundo. Está dizendo, tire. Tenazmente te assedia, o pecado que tenazmente te assedia. Às vezes tem pecado que assedia você, tenazmente, que te cerca e que te incomoda, seguidamente. Às vezes seja fofoca, maledicência, pecado de imoralidade sexual, sabe? Pecados, às vezes, de palavrões, tantos pecados que na verdade te cercam, incomoda. Ele está dizendo que se desembarace dele. Como que você faz isso? Renovando sua mente, de glória em glória, contemplando o Senhor. Olhando firmemente. A palavra firmemente significa tirar os olhos de outras coisas. Presta atenção. O que você tem de mais importante? Jesus.
está dizendo: não tire os seus olhos de Jesus. Você sabe que quando nós temos um filho, nós não tiramos os olhos dos nossos filhos. Não tira. Então veja bem, a Suzana está aqui, já está olhando para o filho dela. O filho dela está ali. Ela já reconheceu. Ela já olha. Presta atenção que eu vou te falar. E se ele começar a chorar desesperadamente, é óbvio que ela vai descer daqui e vai lá pegar seu filho. Porque o seu filho é uma preciosidade. E quando o filho é uma preciosidade, não tira os olhos. O Senhor, você é filho, Ele não tira os olhos de você. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você encontra Jesus como seu maior tesouro, você não tira mais os olhos dele. Quando Jesus se tornou seu amor, e você queimou todos os seus outros amores, e ele se tornou seu verdadeiro amor, seus olhos estão totalmente nele. Você tira dos outros lugares. Ignomínia significa vergonha e desonra. Mas a palavra troca, eu quero que você entenda ela. Porque troca, nós pensamos trocar algo. No português básico é uma troca. Vou trocar algo por algo. E aí nós poderíamos dizer que Jesus trocou uma alegria que estava proposta para ele por causa da cruz. Mas não é esse o sentido da palavra troca. A palavra troca tem mais dois significados no grego, que significa por esta razão e por essa causa. E na versão NTLH, projeto para mim, na versão NTLH, Hebreus 12:2. Eu quero que você fique de pé para nós encerrar. Eu quero ler com você, para você compreender melhor ela. Hebreus 12:2 na NTLH. Diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. E ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, com a ignomia, com a vergonha, com a desonra, com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Qual é a causa da alegria que lhe foi prometido? Eu e você se tornar filhos. Porque havia uma promessa. Ele era unigênito, mas todo aquele que nele cresce não morreria, mas viveria eternamente. Essa era a alegria que foi prometida a Jesus. Você é o primeiro. Você hoje é o único, mas você terá muitos filhos, muitos irmãos, muitos serão salvos, muitos serão curados, muitos serão transformados, muitos irão amadurecer, muitos irão cumprir o propósito. Essa era a alegria que foi prometida a Jesus. E por causa dessa alegria, ele não se importou com a desonra, nem com a vergonha, e nem com a humilhação, porque havia uma promessa. E eu posso dizer para você que lá na cruz do Calvário, Jesus nos via no dia de hoje. E o desejo dele é que nós não continuamos sendo bebês espirituais, mas que nós devemos despojar do velho homem, nos revestir do interior, que nós tenhamos a nossa mente transformada, que nós não andamos conforme o mundo anda, mas que nós sejamos diferença para esse mundo, sendo transformado de glória em glória.
Eu quero que você feche os seus olhos agora, para nós orarmos. Eu quero fazer 2 orações com você hoje. 3, na verdade. A primeira, quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, nesse dia, eu quero declarar que eu creio que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, não há nenhum outro. E hoje eu coloco o meu coração nas mãos de Jesus. Eu confio nele. Eu entrego a minha vida, a minha mente completamente a Jesus. Jesus, faça a diferença no meu dia, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. E enquanto a banda cantar, nesse primeiro momento, eu quero que você saiba que Jesus, Ele está dentro de você. E Ele te faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Foi assim para o cego, foi assim para o coxo, foi assim para todas as pessoas que foram curadas. Jesus disse: o que queres que eu te faça? E eles falaram. E hoje, eu quero que você fixe seus olhos em Jesus. Fixe seus olhos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe, você diga: Jesus, eu preciso do Senhor. Talvez seja a transformação no seu casamento, na sua saúde, na sua área financeira. Eu quero que você diga a Ele, porque Ele está pedindo: o que queres que eu te faça? Fale agora a Ele, mas fale audivelmente. Quando a banda estiver cantando, tocando, você fale audivelmente, porque você precisa crer que Ele ouve aquilo que você está falando. Por isso, fale com Ele agora.